nesse curso, nós vamos aprender um pouco sobre código limpo em JavaScript. Certo? Eu me chamo Pedro Arthur e eu tenho 19 anos, estou no 4º período de computação, sou natural daqui de São Luís, e eu já mexo com JavaScript há aproximadamente um ano. Certo? Comecei fazendo algumas páginas simples, algumas interações simples, aí a gente passa por essa parte mais básica, e depois eu passei pelo jQuery, até me envolver um pouco com React, e principalmente com Node. Eu sempre odiei bastante a parte mais front-end. Atualmente, o que eu já fiz na universidade? Bem, algumas coisas. Além de já ter feito algumas cadeiras, algumas com sucesso, outras nem tanto, eu passei bastante tempo da minha universidade, da minha graduação, trabalhando com PET. Então, no PET, eu fiz bastante página web, já fiz alguns sistemas que auxiliam no desenvolvimento de software, já dei palestras, não, ali não é palestras, ali é palestras sobre linguagem de programação, e já dei monitoria de disciplina de LP, e esse ano, se não fosse pela pandemia, eu estaria dando de algoritmos. Então, é um pouco do que eu já fiz, e atualmente, além de estar trabalhando com PET, eu estou trabalhando no VIP Lab. Foi um projeto mais recente, que eu comecei em janeiro, e lá a gente está trabalhando com redes neurais, principalmente com image capture e no diagnóstico de doenças respiratórias, com o professor Geraldo Braz, certo? Nossos objetivos aqui são um pouco, como eu posso dizer, um pouco ousados. A gente tem algumas horas para trabalhar todos esses assuntos. Provavelmente, a gente só vai conseguir os 2 primeiros tópicos, porque são tópicos muito extensos. Você precisaria de muito tempo para trabalhar todos esses tópicos, mas eu espero que a gente chegue pelo menos até a parte de módulos. Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre código limpo. Para quem conhece, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente coloca código limpo no Google, aparece a foto desse livro aqui muito famoso, que foi escrito pelo Robert Martin. Ele é um livro que ele define ele fala um pouco sobre a experiência dele no desenvolvimento de software. Então, no livro você pode encontrar diversas informações diferentes, como, por exemplo, informações sobre como você utiliza funções, como você utiliza funções diferentes, como você nomeia variáveis, como você pode usar padrões de projetos para deixar seu projeto mais organizado. O objetivo dele nesse livro não é ensinar para você a sintaxe, não é para ensinar para você lógica de programação, é para um público um pouquinho mais avançado. No caso do livro, ele usa o Java, então um público um pouco mais avançado no desenvolvimento de software usando o Java, e ele tenta estabelecer algumas bases para você escrever código de maneira com que você possa escalar esse código, você possa entender esse código, não só você, mas outras pessoas que possivelmente possam vir a estar trabalhando nele no futuro. Certo? Ok. Então, vamos começar diretamente aqui, abrir o editor de texto e trabalhar um pouco algumas coisas. Eu vou usar o Visual Studio Code porque eu acho que ele tem alguns atalhos muito interessantes para o desenvolvimento de software. E se você quiser ficar acompanhando, se você quiser o assunto desse tutorial depois, eu vou estar compartilhando no final no final desse tutorial, duas coisas. Eu vou estar compartilhando um questionário e
depois que você responder esse questionário, vai ser um questionário simples falando sobre o que você achou falando sua opinião sobre o tutorial, sobre os problemas, sobre o que pode ser resolvido, sobre o que está muito bom, o que está muito ruim. E no final desse questionário, você vai receber um link com todo o material que eu escrevi para esse curso. Então, você vai encontrar esse material aqui gigante para você revisar, para você utilizar como uma lista de, entre aspas, pesca para enquanto você fizer projetos em JavaScript, certo? Algumas das coisas que eu vou falar aqui são estritamente próprias da linguagem. Por isso que eu perguntei no início quantos de vocês conhecem a linguagem. E a segunda coisa, e algumas outras coisas, alguns outros tópicos, não são, certo? Você vai ter tópicos que não tratam, que podem ser aplicados em outros casos, certo? Então, bora criar aqui um folder. Vou botar aqui section 1 e bora criar um novo arquivo aqui, bora salvar ele como dica1.javascript. Salvar aqui. Já bora começar a escrever código, certo? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu quero definir, estabelecer aqui algumas bases. Algumas bases sobre como escrever variáveis, funções, classes e objetos, certo? Então, nós vamos começar esse curso analisando algumas dicas definidas pelo livro e também definidas pela comunidade em geral. E nós vamos analisar algumas dicas sobre como usar nomes de variáveis melhores. E vamos combater alguns equívocos sobre algo chamado escopo lexical, e nós vamos falar também um pouco sobre algumas keywords que o JavaScript possui, né? Então, depois da gente aprender sobre as variáveis, nós vamos ver um pouco sobre como aplicar esses conceitos para melhorar a legibilidade do nosso código, certo? Então, antes de tudo, vamos esclarecer algumas coisas. Eu vou escrever algumas coisas aqui no Visual Studio. Eu quero que vocês falem sobre a opinião de vocês sobre o código. Então, vou colocar aqui horário de saída, certo? E eu vou criar uma simples variável que vai ser tempo 1, ok? E aqui nós vamos criar 2020 18. Pode ser isso aqui. Certo? Nós vamos criar outra variável de chegada. Vamos criar uma variável tempo 2 igual a nova da 2020. Bem simples, bem fácil. Eu quero agora que vocês coloquem no comentário o que vocês acham disso que eu acabei de escrever. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Pessoal, algumas perguntas que eu estou vendo aqui, que são perguntas de documentação, eu não vou estar respondendo durante esse tá? Vocês podem botar no Google e aprender essas coisas de documentação. Sintaxe, tá? Então, ó, mais uma vez, o que vocês acham disso aqui? Deixando bem grande aqui para vocês verem. Qual é o problema em você escrever código desse jeito? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 .
Não, isso aqui não vai retornar nada. Isso aqui eu estou só declarando uma variável. O nome da variável é tempo, certo? Estou atribuindo isso aqui a tempo, tempo 2. Eu fiz isso 2 vezes. E aqui são 2 comentários. Vamos ver se alguém responde. O nome da variável não especifica a função dela. Exatamente. O nome da variável não especifica a função dela. Então, a gente tem aqui basicamente 2 problemas. O primeiro problema com esse tipo de código é o seguinte. Você tem 2 comentários completamente irrelevantes para o código. Uma coisa que um professor da computação, da engenharia da computação, fala muito, é o professor Sérgio, ele fala muito que o código em si, ele deve falar sobre si mesmo. O código em si, ele já é uma codificação daquilo que você está pensando sobre a solução de um determinado problema. Então, ele em si mesmo já deveria falar sobre o que nós devemos fazer, sobre o que ele vai fazer. Então, quais são os 2 problemas aqui? Nós temos alguns problemas. O primeiro problema é que tem comentários demais para código de menos. O que você poderia fazer? Em vez de você escrever código dessa forma, você pode escrever o seguinte. Você pode declarar essa variável e pode colocar tempo de saída. E você cria. Aqui, coloca as mesmas informações. Então, em vez de você escrever esses 2 códigos que são completamente irrelevantes na hora de você declarar 2 variáveis simples, o que você vai fazer? Você pode simplesmente apagar isso aqui e se você perceber e se você for pensar em um projeto que vai muito além dessas 4 linhas de código que a gente escreveu aqui, além de você ganhar a habilidade de se movimentar pelos arquivos do seu projeto de maneira muito mais eficiente, porque você pode simplesmente vir aqui no Visual Studio Code, por exemplo, e procurar, em vez de você procurar tempo, se você usasse tempo aqui para procurar, você ia encontrar, ou no Ctrl+F aqui no caso, você ia encontrar vários tempos. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é que, além de quando você dá mais significado às suas variáveis, além de ser mais fácil de você encontrar aquilo que você está buscando em grandes projetos, é muito mais fácil para você ler você ler aquilo que está sendo codificado. Então, da mesma forma, a gente pode escrever aqui tempo de chegada. Entendeu? Que fica muito melhor. Então, a primeira dica é justamente essa. A primeira dica é que nós precisamos aprender a nomear, nós precisamos usar nomes que possuam significado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, em vez de você utilizar comentários para dizer o que sua variável está fazendo, você utiliza a própria variável para falar aquilo que ela está fazendo. E torna tudo muito mais fácil, muito mais rápido. Entretanto, então, e o segundo ponto é, se você tem muitos comentários, significa que talvez o seu código ele seja incapaz de explicar a si mesmo. Tudo isso vai estar no documento que eu vou entregar no resumo que eu vou entregar para vocês no final da aula. A solução mais fácil no caso de você ter variáveis com nomes terríveis é justamente você refatorar o seu código. Certo? Então, vamos agora para a segunda dica. Vamos nos preocupar agora com... além de você se preocupar com o nome de variáveis, você deve também permitir com que você encontre arquivos e linhas de código de forma fácil. Então, eu vou criar aqui um novo folder
vai ser dica 2. Esse dica 2, vou colocar isso aqui dentro. Nesse dica 2, a gente vai fazer algo um pouquinho mais complexo, certo? A gente vai criar alguns componentes e alguns itens, certo? Vamos criar alguns componentes e alguns itens. Então vai ser um processo um pouco mais complexo, mas espero que eu vou fazer bem devagar para que vocês entendam. Então, vamos imaginar que a gente tem um sistema bem simples, um sistema de loja, certo? Uma loja. Então, eu vou colocar aqui orders. Nosso primeiro componente. Então, nós vamos colocar aqui um primeiro componente para simular aqui. Eu não vou me preocupar com o código mais limpo do mundo. Eu teria que colocar aqui em cima um monte de imports, isso custaria um pouco de tempo. Bora colocar aqui um componente. Vai usar um constructor. Certo? Esse constructor, a gente vai colocar para a pessoa pedir um serviço, certo? Pedir um serviço. Design service, pronto. A gente vai colocar para essa pessoa, vai colocar um itens de serviço, né? Service, new itens service, certo? A gente vai colocar também um do cliente, certo? Vou botar service, new customers, certo? Isso aqui é bem básico. E aí, a gente vai criar também o seguinte: a gente quer aqui, a gente quer adicionar. O que a gente quer adicionar? A gente quer adicionar. Para adicionar, a gente precisa do ID e do item. Precisa ser quem está colocando e qual item a pessoa está colocando, certo? Então a gente já coloca aqui. This customers service customer ID customer. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse aqui já. Item service. Items service. Get. Certo. Get. Tem. Certo? E aí, a gente vai simplesmente colocar service order uma classe. A gente tem uma classe. Okay? Então, a gente tem o add aqui. Então, vamos ver como que
Vamos tentar analisar quais são os problemas com esse código que eu acabei de escrever. Tem uns probleminhas. Primeiro é o seguinte. A gente precisa não só, semelhantemente ao princípio que foi apresentado nesta primeira dica, a gente precisa atentar também a aplicar este princípio em todos os outros casos que estarem presentes durante a escrita do código, ok? Para que nós possamos rapidamente nos movimentar dentro de nosso projeto e para que outras pessoas possam entender melhor, de forma mais fácil, aquilo que nós estamos tentando codificar. Da mesma forma como nós fizemos com as variáveis, nós devemos aplicar o mesmo, neste caso bem daqui. Neste exemplo, um dos problemas que podem surgir é o seguinte. Aqui nós temos nomes que aparentemente são bem significativos que estão de acordo com aquilo que aquele trecho de código faz, certo? Nós devemos, entretanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre os nomes significativos, os nomes funcionais e também nós devemos sempre favorecer a utilização de nomes curtos, nomes descritivos e curtos, ok? Então, digamos que você tem esse projeto bem aqui, que querendo ou não, é um projeto é uma classe até que simples, e você queira encontrar os serviços oferecidos. Claro que se você tiver um projeto, você não vai ter só esse componente. Você vai ter o componente dos customers, você vai ter o componente dos itens e você vai ter o componente das orders, certo? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Imagina que você tem esse trecho aqui semelhante dentro desse folder dica 2 aqui, e você vai ter uma série de arquivos de código, de log. Se você está programando no web mais raiz, entre aspas, cheio com HTML, com CSS, e você queira descobrir onde foi que você escreveu em qual classe você escreveu que, nossa, onde está dando um erro quando eu vou adicionar o item no carrinho. Eu não sei por onde procurar. Da mesma forma como a gente fez com as variáveis, a gente deve fazer aqui. Então, se vocês perceberem, todos os nomes aqui, eles são nomes que identificam muito bem aquilo que está sendo feito. Talvez houvesse uma necessidade, de acordo com o Robert, de escrever um tipo de comentário aqui em cima especial. Esse comentário especial que ele define para classes é um pouco diferente daquilo que a gente frequentemente faz durante o desenvolvimento de software. Durante a escrita de código, por exemplo, nos nossos trabalhos de disciplina. Frequentemente a gente ouve o seguinte: olha, quando você escreve uma função ou uma classe, um método, você precisa escrever o que aquela classe ela precisa receber, o que aquela classe vai fazer e o que aquela classe ela vai retornar. Então, digamos o seguinte: digamos que a gente queira deixar, na nossa ótima intenção de deixar o código mais legível. Então, a gente vai colocar recebe
coloca aqui nesse edge. Recebe um ID do cliente, ID do cliente e do item. Adiciona no carrinho e retorna, sei lá, um valor. Geralmente a gente escreve assim, ou é ensinado assim. Mas, o que o Rabbit fala? Ele fala o seguinte: em algumas situações, você deve pensar em apagar esse comentário e, antes disso, se preocupar em fazer isso, em você colocar os nomes, todos eles, aplicando o princípio, o mesmo princípio aqui apresentado nas variáveis. Okay? Então, essa é a segunda dica, que na verdade é a primeira dica aplicada em uma classe mais simples, certo? Vamos para a terceira. Vou criar aqui um arquivo, dica 3. A dica 3, a gente vai tratar de um assunto ainda um pouco parecido. Nós vamos falar um pouco sobre nomes curtos para variáveis e que aparentemente às vezes são um pouco contra-intuitivos. Então, bora criar aqui uma person, certo? Vamos criar essa person aqui. A gente vai colocar o seguinte: a gente vai colocar fname, a gente vai colocar esse primeiro name aqui, vai ser, deixa eu ver quem é que tá no chat, vai ser Márcio, certo? Eu vou colocar aqui dash name, vou colocar Araújo e vou colocar father name. Aqui eu vou colocar qual é a grande questão aqui? A grande questão é o seguinte: nós devemos sempre buscar identificar esses nomes que aparentemente eles podem até, mas o nome é mais curto, ele parece mais legal, ele fica mais compacto e tudo mais. Mesmo assim, ainda se torna contraintuitivo você utilizar esse tipo de nomenclatura, mesmo que isso possa até ser um pouco subjetivo, que eu estou falando aqui. Por quê? Porque você pode encontrar problemas em relação a esses dois nomes bem aqui. Como assim? Saca só, imagina que você está já há 3 horas, há 4 horas, 5 horas, com a bunda na cadeira, olhando para a tela, fazendo algum projeto. E aí você está lá no início do seu projeto e você escreve Father Name Antônio, F Name Márcio. Beleza. O que você pode fazer? O que pode acontecer? Depois de muito tempo, ou até mesmo alguma outra pessoa, pode vir depois e falar, putz, esse father name aqui, esse F name aqui é father name ou é first name? E aí causa confusão. Quem aqui, eu quero agora que vocês comentem, quem aqui já perdeu, tipo, meia hora, 1 hora e meia, com um problema em código só porque teve que trocar nome de variável várias vezes, teve que trocar nome de função várias vezes, ou simplesmente se esqueceu dos nomes que você tinha dado anteriormente, e tinha que ficar lá voltando e olhando, voltando e olhando. Pelo menos comigo isso já aconteceu bastante. E uma observação que deve ser feita aqui é que a gente, mesmo que possa parecer
um pouco repetitivo demais, a gente não pode subestimar o tempo que a gente consegue economizar só usando essas dicas bem simples, entendeu? Projetos grandes demonstram isso. Deixa eu ver se alguém comentou. Tem que ficar voltando, é comum. Estou melhorando isso agora. Pois é, Paulo. É justamente isso. É muito comum você, no início, você ficar voltando toda hora, você ficar refatorando toda hora, você ficar revendo toda hora. Ok? Então, é isso. Para o próximo ponto. Número 4. Dica 4. A dica 4 é o seguinte. A gente já vai começar a destoar um pouco desse campo de nomes diferentes. É um ponto mais comum de ser visto no contexto de classes e objetos. Muitos programadores, eles tendem a repetir o contexto para cada variável, propriedade e field name. Como assim? Se você não entendeu, eu vou mostrar para você. Digamos o seguinte, que a gente quer exportar uma classe student. Então, deixa eu pegar aqui. Então, vou exportar essa classe aqui, student, certo? Vou usar o constructor, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui. Student, academic, id, student, first name, student, last name, ok? E o que mais? Student, university. Ok? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? O que algumas pessoas fazem quando escrevendo código em JavaScript? É o seguinte, pega esse estudante aqui e coloca academic ID. E aí, chama o seguinte, não faz isso aqui que a gente fez anteriormente, e coloca o seguinte, coloca student academic ID. E vai repetindo isso aqui, sabe? Vai repetindo. Se você abrir em fórum de internet mais antigo, alguns, sei lá, de 2012, 2013, quando você estiver estudando as últimas atualizações do ES7, do ES6, você vai ver que algumas pessoas ainda fazem isso. Tem gente que manda código, seja no Stack Overflow, seja em outros fóruns, com isso aqui, e vai mandando, e copia tudo. Bota aqui, em vez de coloca aqui student first name, aí coloca aqui student last name, coloca aqui student university, e assim vai repetindo, cometendo esse erro aqui, erro bárbaro, que é você repetir o contexto para cada variável, cara. Isso aqui não se faz. Como é que se faz, então? Você faz o seguinte. Você vai esquecer isso aqui. Você vai fazer da seguinte forma. Vai dar um export class. Você vai pegar esse constructor. Vai colocar aqui academic ID. Certo? Vai colocar name. Você vai colocar last name. Você vai colocar university. E aí, dentro desse constructor, você vai colocar da seguinte forma. Academic ID igual academic ID. E você vai fazer o seguinte. Em vez de você ficar repetindo,
você vai fazer o seguinte. Vou pegar first name aqui, certo? Aqui. Novo. Certo. O que você pode fazer? Desde você colocar, que nem a gente tinha feito antes, que é export class student, aí você vai colocar o constructor, você colocar desde student academic ID, igual desde student academic ID, desde student first name, igual desde student first, igual student first name, e colocar desde student last name, igual student last name, colocar desde student university, igual student university, o que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer o seguinte, vai colocar isso, e você vai colocar aqui, lá, ordem. Você vai definir o necessário. ID, nome, pode ser vai colocar, por exemplo, colocar first name, então, vai colocar last name, certo? Então, por que razão você coloca estudante antes? Entendeu? Assim, você já não está numa classe chamada student? Então, talvez isso fizesse sentido se você tivesse que adicionar certa ID para cada student. Então, por isso que é muito mais recomendado, em vez de você colocar student, você escrever a sua classe da seguinte forma. Além de ficar algo muito mais, convenhamos, bonito do que a gente tinha feito antes, fica muito mais simples de você ler isso aqui. Então, a dica 4 é: nunca repita o contexto para cada variável dentro de uma classe. Okay? Salvar isso aqui, salvar isso aqui. Bora para a próxima dica. Dica número 5. Não se preocupe, gente, eu vou deixar o resumo para vocês no final. Tá. A dica número 5 é o seguinte. Vamos pensar um pouco sobre tudo isso aqui que eu já falei. Sobre o nome das variáveis, sobre o nome dos arquivos, dos componentes, sobre... eu dei outro exemplo sobre os nomes curtos, na verdade, sobre encurtamento de nome. E a dica 4 que foi sobre, mais uma vez, sobre nomes de variáveis dentro de classes. Então, a dica 5, ela é para fechar esse assunto de nome. A gente precisa ser, antes de tudo, isso aqui tudo é para tentar mostrar o que pessoas que já programam há muito mais tempo do que nós aprenderam no decorrer dos anos, que é que consistência é muito importante durante o desenvolvimento de software. Então, se você inicia um projeto com certa convenção de nomes para suas variáveis, você deve manter essa convenção até o fim. Estas convenções, elas são importantes para fazer com que o código ele fique consistente. E isso pode ser, por exemplo, um dos motivos pelos quais fez com que você não tivesse aquela pull request para um projeto open source negado. Por quê? Porque se você já tentou
submeter contribuição para um projeto open source, você já deve ter percebido que muitos pedidos são recusados. Por que razão? Você pode se perguntar. Porque tem muita gente que não é consistente com o projeto. Então, se você quer aprender, a como aplicar essas dicas na prática, uma coisa que eu indico e que é muito instrutiva é você pegar, abrir o GitHub, ver antes de abrir o GitHub, você vê pega um projeto que você gosta, abre o GitHub, lê as instruções de como fazer contribuição e tenta fazer uma. É muito complicado. Assim, não é trivial, certo? Então, eu vou dar um exemplo sobre isso. Bora criar aqui outra classe order, certo? A gente vai criar aqui um get para ela. Getzão 6. Vou deixar fazer mesmo. E aí, eu vou colocar aqui um outro export. Vou colocar uma classe aqui, customer. Essa classe customer vai ter get customer, certo? Ela vai ter get customer, certo? E ela vai ter bora ver esse exemplo aqui. Neste exemplo, você tem 3 get, certo? De acordo com o que eu já escrevi, você pode ver aqui, ó, essa classe aqui da dica 2. De acordo com o que eu já escrevi, qual dos 3 devem ser utilizados, minha gente? A resposta é clara. Primeira. Mas, você pode se perguntar, será que é mesmo? Você se lembra da dica 4? A dica 4 já dizia, você não precisa colocar aqui student, porque está dentro de student. Da mesma forma, você não precisa colocar aqui get customer, que já está dentro de customer. Então, a resposta correta é a terceira. Porque você, além de conseguir o que a gente tenta fazer muitas vezes, que é um código um pouquinho mais curto, você economizou alguns caracteres, também conseguiu, você também consegue, além de ser consistente com os nomes que você tem dado às suas classes, porque se você tivesse colocado get, customer, se você tivesse começado dessa forma, tudo bem. Mas já que você não começou, então não faça isso. Isso não é legal. E tudo isso aqui que eu estou falando, você só consegue aplicar de maneira mais produtiva na prática. Porque, convenhamos, quando a gente está querendo terminar aquele dever de casa, aquele projeto, aquele trabalho final, o que a gente mais quer é que rode, funcione e acabou, certo? E aplicar essas dicas aqui dá trabalho, não é legal. Tipo, eu não estou falando que isso aqui é a coisa, nossa, que coisa mais legal do mundo. Tem gente que gosta. Eu sei que tem gente que tem essa visão mais estética para código. Eu, sinceramente, para mim, código foi feito para resolver problema. Não consigo entender essa coisa de estética. Não sei se é porque eu programo há pouco tempo, só 2 anos, mas o ponto não é que você vai usar essas dicas para que o seu código fique mais bonito ou que você trabalhe mais rápido, de forma imediata. Mas o ponto é que você comece a aplicar isso aqui para... Você vai ter um momento no início que vai ser chato, mas o ponto é que depois, com a prática, com o tempo, você vai conseguir aplicar de maneira mais efetiva. Eu, por exemplo, ainda estou aprendendo. E é uma coisa que leva a vida toda para aprender. Não é à toa que
eu estou aqui me segurando no livro quase que totalmente, porque eu não tenho experiência suficiente para ensinar um assunto tão complexo para vocês. Então, basicamente, é isso, certo? É isso. É isso. Então, eu acho que é isso pela nossa primeira parte. E agora, nós vamos passar para uma parte um pouco mais exclusiva do JavaScript, certo? Então, a gente já falou aqui de nomes. E essa parte de nomes se aplica a tudo. Se aplica a classe, se aplica a função, se aplica a variável, se aplica a método. Ok? E agora a gente vai falar de algumas coisas um pouco mais específicas do JavaScript. Se eu não me engano, teve uma pergunta aqui, quando o comentário é necessário? Essa é uma boa pergunta. Segundo o Robert Martin, o comentário ele tem algumas funções bem específicas. A primeira delas é para você, como a gente frequentemente é ensinado, para você utilizar quando você vai construir funções ou quando você for construir classes, objetos, métodos, em que esses objetos e essas classes, eles não existe outra possibilidade que você encontrou deles se tornarem pequenos, deles se tornarem significativos. Então, digamos que você tem que esse edge ele fosse um edge gigante, fez um monte de coisa ali, certo? Neste caso, o comentário deve ser utilizado quando você tem uma função, por exemplo, muito grande, certo? E você não tem como expressar o que aquela função faz só pelo nome dela, ok? É basicamente isso que ele fala sobre os comentários, certo? E tem outra coisa que eu quase ia me esquecendo de falar. As funções, elas não devem ser grandes. Funções devem ser tipo isso aqui, pequenininha, certo? Uma coisa que ele fala que eu acho que é muito legal e que era um problema que eu tinha quando eu estava lá no segundo período, por exemplo, era de pegar uma função que resolvesse tudo, o que não é bom. Porque o ideal é que a função ela tenha uma única função, resolva um único problema, tenha um único processo. E é algo que é um pouco complicado de fazer. É um pouco difícil, pelo menos para quem está iniciando. Para mim foi um pouco difícil no início, certo? Então, vamos passar agora para a próxima sessão. Vou criar aqui um novo folder. Uma parte mais voltada para o JavaScript em si. Okay? Essa section 2, a gente vai falar sobre o seguinte. A gente vai falar sobre algumas palavras que ainda são utilizadas, algumas palavras-chave que ainda são utilizadas no JavaScript hoje em dia, mas que não tem necessidade mais de você utilizá-las. E a gente vai falar um pouco sobre var, sobre let e sobre var e sobre let, na verdade. Sim. Então, para quem está assistindo isso aqui e não conhece o JavaScript, você já deve ter percebido que eu escrevi essa palavra aqui, var, variável. Certo? Ok? Essa é uma forma de você definir uma variável no JavaScript. Contudo, não é uma forma muito boa.
você no JavaScript, diferente do C, você tem int, nome variável, igual a 3. Você tem int, você tem char, certo? Você tem int, char, você tem float, essas coisas. Aqui não. Aqui você só tem uma palavra. Tá? E você pode colocar o nome. Então, essa é uma coisa que, para quem aprendeu a programar no C, e no caso, esse foi o meu caso, na verdade, a gente se incomoda um pouco com isso, porque a gente não tem muita ideia do que está realmente acontecendo até que a gente leia a linha inteira ou se preste mais atenção no que está sendo dito. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre var, que é uma forma de você declarar sobre o let. E para falar sobre esse assunto, a gente tem que falar sobre outro assunto chamado escopo léxico. Pode parecer complicado pelo nome, mas na verdade é até que bem simples. Então, o que é o escopo léxico? Sobre o que isso fala? O escopo léxico, ele fala sobre por onde que o JavaScript, como que o JavaScript, verdade? Como que o JavaScript ele aprende, como que o JavaScript ele aprende. Como assim? Não entendi. Como que o JavaScript aprende não, gente? Desculpa. Por onde que o JavaScript ele procura por uma variável? Então a gente vai descobrir qual é a diferença entre escopo de função, por exemplo, e escopo lexical. Então nós temos 3 perguntas básicas aqui para responder. A primeira pergunta é: como o JavaScript procura por variáveis? A segunda pergunta que a gente quer responder é: qual a diferença entre escopo e escopos? O que a gente quer responder é o seguinte: o que mudou do S6 de var para let? Antes de tudo, a gente precisa entender que a gente está tratando de 2 questões diferentes. A primeira é onde o JavaScript vai procurar pela variável e a segunda é onde minha variável está definida. Então, bora definir aqui uma função, chamo ela aqui de f1, só porque ela não vai fazer nada, né? Então, só f1 mesmo. Simplesmente. E function f3. Certo? Eu vou colocar aqui b igual a 3. E eu vou colocar dentro dessa função f2, eu vou definir uma função f3. Essa função f3 vai ser var c igual a 3. E eu vou dar aqui um console.log, certo? Eu vou colocar c igual a 23. A pergunta que eu quero responder é a seguinte: onde que estão definidas cada uma das variáveis? Onde que o JavaScript vai encontrar, na verdade, cada uma das variáveis que eu acabei de definir? Essa é a pergunta. Ok? Onde que ele vai procurar? A resposta é a seguinte: o JavaScript ele busca as suas variáveis no escopo em que é chamada, ou seja, onde aquela variável ela foi
definida, Tá fazendo alguma onde coisa? ela será chamada. Tá fazendo alguma coisa? E ele também procura não somente no escopo em que ela foi chamada, mas em todos os escopos que estão incluídos nela. Então, no caso dessa variável D aqui, a linguagem ela vai apenas apresentar erro caso o usuário ele esteja com uma coisa que a gente chama de JavaScript chamada strict mode. Se o strict mode estiver ativado, vai dar erro, certo? Então, se você... O strict mode é um modo em que ele busca evitar problemas futuros, tanto de declaração de variáveis quanto de escopo léxico também. Então, não existe só o escopo da função, mas também existe o escopo léxico. E é isso que, em vez de a gente procurar simplesmente no escopo em que ela está definida, ele procura também nos escopos que estão dentro dele. E o contrário também acontece. Se a gente colocasse uma variável aqui, ele vai procurar nas subsequentes. Okay? Então, não existe só esse escopo de função. É daí que vem a necessidade da palavrinha let. Por quê? Porque o let ele permite que o programador ele possa criar escopos de bloco. E isso tem causado alguns equívocos por parte da comunidade, por exemplo. Vou dar um exemplo. Se eu criar aqui fusão básico, ok? Eu vou até a 10. Ok? Tem o fusão básico aqui. E eu colocar console log e eu colocar aqui embaixo console.log e eu colocar aqui outro var dash e aí sim dash eu vou colocar aqui let aí. Eu vou colocar aqui digamos que a gente tenha esse exemplo aqui do for. Se a gente for observar o que está sendo feito, qual é a diferença entre esse var e esse let, a gente vai descobrir que a grande diferença entre os dois é justamente a parte do escopo. É onde que o JavaScript ele vai buscar. Então, diferente das maiorias da linguagem de programação, o escopo das variáveis locais ele é vinculado ao o escopo das variáveis locais que é vinculado ao bloco onde elas são declaradas. O JavaScript é um pouco diferente. Então, se a gente declarar uma variável apenas depois de atribuir o valor, no caso, se a gente criar uma variável antes de exibir o valor dela, ela vai funcionar. E é daí que vem essa diferença entre o var e o let. Então, bora considerar essa parte aqui é um pouco complicada para quem não usou. Bora considerar o seguinte exemplo. Para fazer uma variável, digamos que a gente tem aqui
Aqui, mensagem. No caso, a palavra-chave var, ela vai fazer com que ela seja automaticamente iniciada com o valor undefined, certo? Mas qual é o impacto que isso traz? Imagina que nosso código ele tenha muitas linhas. A gente sempre tem que imaginar esse cenário, né? Que é o pior cenário possível. E que a sua complexidade não seja trivial de se compreender. Às vezes, a gente quer declarar variáveis que vão ser utilizadas dentro de um pequeno trecho, certo? Vocês já devem ter passado por essa situação. E ter que lidar com esse escopo de função com as variáveis var pode confundir a cabeça de pessoas até mesmo que são muito experientes. Então, se a gente conhece as complicações que essas variáveis com var elas podem causar, é daí que a gente vê, é daí que surge a necessidade de você usar o let, certo? Então, a gente vai disponibilizar essa mesma flexibilidade. Essa flexibilidade com a linguagem ela foi disponibilizada justamente pela palavra let que veio no EMAScript 6, que é a nova versão do JavaScript mais recente, não é mais tão nova, né? Então, a gente pode criar, usando o let, funções mais fáceis, funções mais tranquilas de se lidarem, sem se preocupar com esse problema de escopo. Então, bora ver o seguinte. Se a gente colocar aqui uma função, receber mensagem, colocar aqui function, a gente vai perceber que, caso seja verdadeiro, a gente tem duas opções. Vou colocar aqui escopo, certo? Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui escopo. Vou colocar aqui. Se eu der console.log, colocar aqui escopo bloco, aqui vai imprimir o quê? Vai imprimir palavra. Agora, se eu sair daqui, colocar escopo função, colocar bloco, vai acontecer o seguinte. Escopo função, se eu chamar essa função aqui, exibe mensagem, executar ela, aqui vai ser impresso, isso aqui vai ser impresso. E vai ser impresso. Já. Então, se eu fizer isso aqui, ó, que vai imprimir? Vai imprimir. Tá? Mas não vai imprimir. Ah, não. No final das contas, o que os programadores mais experientes de JavaScript eles recomendam? A recomendação deles é para que você não use mais o var. Você não use mais. O var ele não deve ser utilizado mais justamente porque ele veio para solucionar esse problema de escopo. Se vocês quiserem se aprofundar, e essa aqui é uma coisa que você não vai aprender só me ouvindo, você tem que ir para a prática. Se você quiser aprender sobre este assunto,
O que você vai ter que fazer basicamente é o seguinte. Vai ter que pegar e ir testando, para você entender a questão do bloco de forma mais prática. Engraçado, e eu nem falei a terceira coisa, que é o coach. O coach é um pouco mais interessante, mas eu vou deixar isso para vocês aprenderem depois. Por enquanto, a gente tem que se preocupar com o VAR e com o LED. Vamos para a próxima dica, então. A lição de moral dessa parte aqui é nunca use VAR. Nunca. Não existem... As situações para você usar o VAR hoje em dia são situações muito específicas. Por exemplo, quando você estiver dando aula. E aí você não precisa se preocupar com essas coisas de bloco, de escopo e tal. Porque você simplesmente usa a variável e ela vai estar ali. Entendeu? Então, tirando as situações mais específicas. Bora para a dica. Beleza. Próxima dica, a gente vai voltar a falar um pouco de funções. O que eu quero agora aprender a trabalhar é o seguinte. Nós devemos aprender que funções, elas também devem ser limpas. Então, qual é o dever da função, como eu já tinha dito anteriormente? É fazer uma ação, e somente uma ação. Então, este é um dos princípios mais famosos da engenharia de software em geral. Você tem, o nome desse princípio é princípio da responsabilidade única. Apenas um componente deve ter, um componente deve ter somente uma responsabilidade. Então, nós podemos exemplificar isso da seguinte forma. Digamos que eu tenho aqui produtos, certo? São produtos. E aqui, esses produtos aqui tem nome, tem preço, tem contrato. Vou colocar aqui só. O preço vai ser 900, vai ser um note. Aí digamos que tem mais, certo? E aí, eu quero fazer uma função para preparar os dados. Os itens, vai receber os itens, certo? E aí, vai ter um forzinho aqui, eu não vou escrever tudo para economizar tempo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse item e pegar a ID dele e vai colocar mais um. Aí vai adicionando, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, esse aqui é o for, certo? E aí, essa função, ela vai também pegar esses itens ocupados e vai fazer o seguinte. Vai parar aqui nesse for, pegar os dados e dar um push. E aí esse push, e aí ele vai salvar isso. Okay. Ah não, tá. Precisa de um. Deixa eu verificar se. O item foi comprado. A gente faz. E aí, a gente vai fazer da seguinte forma.
Ele vai pegar aqui o custo total. 0. Vou fora aqui. Ele vai colocar custo total mais igual itens comprados. Vou pegar o item daquela posição específica e vai acessar o preço dele. Ok? Aí, só log custo total. Aí a gente vai imprimir aqui o custo total. Beleza. Ok. Existem problemas com essa função? Sim. Essa função ela está simplesmente quebrando todos os princípios de engenharia de software possível. Só os nomes que estão adequados. Mas fora isso, o princípio de responsabilidade única aqui, não. Porque está fazendo coisa demais essa função. O que eu vou fazer aqui pode até parecer um pouco contraintuitivo para solucionar esse problema. Mas, acredita em mim, é uma das melhores formas de você poder escrever um código. Então, em vez de escrever isso aqui, eu vou comentar isso aqui. Na verdade, não, eu vou utilizar esse código. Em vez de a gente fazer tudo isso dentro de um prepara-dados, a gente vai procurar dividir. A gente poderia, em vez de fazer tudo isso, a gente poderia criar uma function id. A gente poderia criar uma function get dados também. A gente poderia criar uma função calcula custo total, pegar dessas três funções, dividir isso aqui tudinho nessas três. Você torna o princípio, porque você começa fazendo essa divisão dessa função inteira, dessas três funções, muito mais fácil, ok? Fica muito mais simples de se fazer. Então aqui eu vou deixar para vocês. Agora é o horário do nosso primeiro intervalo. Eu vou fazer um intervalo agora de 10 minutos para vocês beberem água, para vocês fazerem o que vocês quiserem, no banheiro e tal. E para dar tempo de vocês fazerem uma atividade muito simples. É o seguinte, eu quero que vocês peguem essa função, certo? Quero que vocês peguem essa função e que vocês destrichem essa função e apliquem o princípio de responsabilidade única. Então, a tarefa de vocês é muito simples. Pegar essa função e destrichem essa 3. Se você não sabe JavaScript, não se preocupe com a sintaxe, ok? Não se preocupe com a sintaxe. A sintaxe, ela é o de menos nesse caso. Eu estou me preocupando aqui, mas é com os princípios que vocês aprenderam. Certo? Não precisa colocar os fora. Aqui eu só escrevi para quem quiser colocar. É mais ou menos assim o foco que você colocar. E ele é igual para todos. Deixa eu ver ali. Aqui é só e aqui resultados. Então, essa é o dever de casa agora, atividade agora. E aí vocês falam, tá bom, eu fiz aqui. Como que eu mostro que... como é que eu vou mostrar para você corrigir?
Primeiro que a abordagem que eu estou levando aqui, que eu vou tratar das atividades de vocês vão ter duas atividades, uma agora e uma no final, vai ser através do GitHub. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no GitHub. Espero que vocês já tenham conta no GitHub. Vocês vão entrar nesse link aqui. Vocês vão fazer uma pull request, que eu acho que a Eduarda deve ter ensinado como se faz pull request ontem. E você vai criar um novo pull request e você vai colocar uma pull request nesse repositório. E eu vou ler pull requests depois e vou respondê-los depois da aula. Então, agora nós vamos ter um pequeno intervalo, certo? Vocês podem fazer as atividades agora ou depois. O código eu vou deixar disponível tanto aqui agora para vocês verem, quanto depois da aula para vocês, para quem quiser responder depois com mais calma e tudo mais. Então, 10 minutos e eu volto. Tchau. E a gente falou sobre nomes, funções, comentários, classes. Falamos sobre classes. E falamos sobre... E agora nós vamos falar sobre programação funcional. Okay? O que a gente já falou sobre nomes? Os nomes devem ser significativos, devem ser simples e eles devem eles devem fazer com que o seu código não necessite de muitos comentários. Funções devem ter apenas uma única utilidade e devem ser destrinçadas em meio a essas utilidades. Sobre objetos, você não precisa, e funções também se aplica a isso, você não precisa colocar um nome no seu constructor, você não precisa colocar, se o nome da sua classe é student, você não precisa colocar no seu constructor student ID, student sei lá o que, student nome, student last name, essas coisas. Terceira coisa que a gente viu foi as funções, elas devem, além de representar, ter somente uma utilidade, elas devem também representar, elas devem ter um número limite, o que vai gerar um número limitado de parâmetros. Elas devem, você deve utilizar comentários dela quando você não conseguir de nenhuma outra forma fazer com que elas tenham comentários muito longos delas. E a última coisa é a que que eu estava começando a falar, só que parece que já há 10 minutos eu estava falando aqui com nada. Nós vamos falar um pouco sobre programação funcional, certo? Então eu vou desligar aqui minha câmera e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de o que pode acontecer caso programação funcional não seja utilizada. São falhas de segurança, falhas mais simples, mais difíceis de compreender, mas que em grandes projetos podem vir a ocasionar alguns problemas muito chatos de se resolverem. Ok? Então, bora voltar lá pro Visual Studio. Ok. Beleza. Eu estava aqui no meio de um exemplo e eu vou continuar dele, tudo bem? Vou continuar dele para que a gente não perca muito mais tempo. Já vai dar 5 horas. Então, eu espero que... Não dá para entender programação funcional em tão pouco tempo, mas eu vou tentar explicar. Então, programação funcional. O que é programação funcional? É um paradigma, ok? Assim como programação orientada a objeto, programação funcional é um paradigma. É um dos paradigmas mais famosos e, no contexto de desenvolvimento de JavaScript, tem sido um dos mais famosos, tem sido muito utilizado recentemente. Okay? Então, no paradigma funcional, você não diz o que o seu código ele deve fazer. Você deve pensar no seu código como uma sequência de funções e
essas funções, trabalhando juntas, elas irão compor a solução do seu problema, de maneira mais simples. O código funcional, ele é composto por várias funções, ok? E todos eles juntos, eles procuram resolver um único problema. Então, como é que você pode... Qual é uma analogia boa? Se você tem uma entrada e você precisa transformar esse dado numa saída, não é assim que se funciona um código, e é assim que funcionam funções. Então, se você usar programação funcional, você vai abstrair as lógicas de transformações do seu código em funções e usar elas nos momentos em que elas forem necessárias. Mas não é só isso. Essa, na verdade, é só a ponta do iceberg. Porque existe um mundo inteiro de programação funcional. E, gente, se vocês querem realmente aprender programação funcional, eu vou passar um link para vocês no final da aula de um grupo de estudo muito bom que tem no Telegram e no GitHub, eles estão em ambas as plataformas, que ensina desde a parte de lógica, desde a parte de matemática, tudo aquilo que você precisa saber, de tudo aquilo que você pode saber de programação funcional. Lá tem gente que faz isso já há anos, entendeu? Então, bora lá. Existem alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da imutabilidade, que é basicamente a gente só vai trabalhar nele hoje, porque só ele já é um princípio muito importante. Se você aplicar ele em cenários reais, já vai ser bom o suficiente. Seu código já vai estar acima da média, sinceramente. Então, o que é imutabilidade? Imutabilidade, como o nome muito bem fala, você não vai usar variáveis, você vai usar constantes. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu estava fazendo aqui, esse exemplo aqui do geek. Eu não vou chamar de geek, eu vou chamar aqui de user. É mais fácil de ver. E aqui tem o Pedro tem 19 anos, e aqui eu criei uma função impura chamada, e essa função impura, ele pega esse user e ele atribui 40 a user, ok? E aí, neste exemplo, a propriedade do objeto user é alterada para 40. Isso faz com que efeitos colaterais sejam causados no seu código. E qual é o princípio que a gente está tentando aplicar? Imutabilidade. E uma das coisas que a imutabilidade fala é o seguinte: lembra que eu falei que programação funcional tem a ver com funções? Lembra que eu falei sobre isso? Se você quer usar esse paradigma, mas meu Pedro, por que eu vou usar esse paradigma? Porque ele é mais seguro, gente. Ele é muito mais seguro. Se você está trabalhando em um sistema crítico, que trabalha com dados sensíveis, programação funcional. Ok? Estou só verificando se o áudio está saindo, gente. Só para... Onde aí algum... Está saindo. Ótimo. Valeu, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Enfim, programação funcional. Lembra que eu falei que programações funcionais é só com função? Então, se você aprende a fazer funções puras, você já tem bom caminho andado dentro desse mundo que é a programação funcional. E eu vou ensinar para vocês agora como que vocês podem fazer, como exemplos simples que você pode tentar aplicar em exemplos mais complexos, de como que você pode fazer para que com que as suas funções elas sejam mais puras e, consequentemente, limpas e seguras. Então, veja que esse curso, diferente do que o Robert Martin ele propôs no livro dele, não é um curso simplesmente sobre práticas, mas a gente está procurando segurança e escalabilidade acima de tudo. Então, bora lá. Tem essa função impura aqui, certo? Se essa aqui é uma função impura, o que é uma função pura? Uma função pura é o seguinte: eu vou criar aqui uma função pura. Eu quero que vocês pensem em
qual é a principal diferença entre a função pura e a função impura. Essa função pura, ela vai retornar mais bit, ok? E se eu colocar essa função pura, e chamar ela colocando 1 e 2 como parâmetros, obviamente vai retornar 3, ok? Vai retornar 3, ok? Vai retornar 3, certo? Então, essa função, ela sempre retorna o mesmo valor baseado na entrada. Mas existe uma coisa que diferencia essa função pura da função impura. E o que diferencia, Pedro? O que diferencia, meu caro amigo, é o seguinte. A função pura, ela vai sempre retornar o mesmo valor baseado na entrada, sem manipular nenhuma variável de fora. A função impura, ela manipula variáveis de fora. A função pura, não. Então, resumindo, a função pura, ela, o que ela faz? Ela não manipula variáveis de fora. A função impura, ela já é mais manipuladora. Ela manipula aquelas que não pertencem a ela. Ok? Esse é uma das um dos princípios da programação funcional. A segunda coisa que a gente vai tentar desmistificar hoje aqui a gente vai tentar esquecer loop com map. Quem já programou JavaScript provavelmente já usou map. E também, quem já programou JavaScript provavelmente já usou o famoso for each. E é com essa dica que a gente vai terminar hoje. E aí, depois disso, eu vou mostrar o trabalho que vocês podem fazer, caso vocês queiram, a minha opinião sobre o que vocês aprenderam hoje. Então, se existe uma coisa que todo programador de JavaScript já fez, foi fazer esse primeiro step. Para fazer um to-do, certo? To-do list, lista de fazeres. E aí, tem aqui a task, ok? A task vai ser... Vinícius, me diz o que tu tem que fazer hoje. Jogar, beleza. Vinícius, ele tem que jogar. O que tu joga, Vinícius? Valorant. Beleza, Vinícius vai jogar Valorant. Ok. Vinícius ainda não jogou Valorant hoje. Então, vou botar aqui, false. E tu, João Pedro, o que tu tem que fazer hoje? João Pedro, ele está escrevendo. Na verdade, me diz o que tu já fez. Briefing de projeto. Beleza. Beleza. Ok. Beleza. Então a gente vai fazer esse to-do aqui, basicão, com o que jogar Valorant e briefing de projeto. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e vou fazer pendentes vou fazer pendente cada task. Eu vou criar um for aqui, eu não vou escrever no mesmo tempo, e os to-dos que eu acessar e que estiveram completos
forem igual a false, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, dar um console log aqui e vou dar um console log todos. Ok? E vou aqui chamar essa função. Vou dar um console log todos. Beleza. O que vai acontecer? Basicamente, vai acontecer. Esse console log, ele vai imprimir isso aqui. Isso aqui. Esse console log, depois de ter aplicado essa função, ele vai imprimir isso aqui tudinho, só que com falso. Ok? Então, é basicamente isso que essa função ela vai fazer. É bem simples, certo? É bem simples. Só que existe um outro ponto. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Então, se você usa o operador, se você usa um loop típico, um loop for típico, nós, no JavaScript, eu quero que vocês aprendam que você não precisa usar o for. Você pode usar um método próprio da linguagem para deixar o seu código mais limpo, em vez de trabalhar do jeito ser de ser. O jeito ser, o jeito ser de ser, quando eu digo jeito ser de ser, o jeito ser de ser é esse aqui. Você vai trabalhar com matriz, você vai trabalhar com posição, você vai ter que contar. Um saco. No JavaScript não, minha gente. Existe uma forma muito mais elegante de você fazer a mesma coisa. Qual é? É muito simples. Estou com preguiça. Não quero escrever isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os to-dos e vou botar um for each. Poxa, Pedro, isso aqui é legal. Pois é, né? Esse aqui, para quem já programou em Python, é um pouquinho parecido com o range, mas não é exatamente igual. Ele vai fazer aqui para cada. Vou botar pause. Pronto. E aí você fala, mas tá muito parecido. Tá muito parecido porque eu não fiz isso aqui ainda, né? E também porque é muito fácil, parece que não tem muita diferença, porque isso aqui é extremamente simples de se fazer, de se pensar, quando você tem um to-do. O to-do é fácil. O difícil é quando você tem que, por exemplo, inverter matrizes. Quando você tem que pegar uma matriz de, seja lá o que for, inverter, achar a transposta, pegar o primeiro quadrante e analisar só o primeiro quadrante, pegar o segundo quadrante, pegar e analisar somente o quadrante, achar a reta que passa por certo ponto. Tudo isso se torna muito mais difícil com o for. Ou, sei lá, você tem... Esses exemplos que eu foram muito bons. Mas se você tem um arquivo que você, CSV, e você quer passar por todo esse arquivo e selecionar só os pares. Usa for each? Não usa mais. For é C. A gente não está programando em C. C, não. Se você programa em JavaScript, você não precisa programar em C. Então, é isso. Agora, mas existe outra forma de você interar sobre funções. E outra forma de você interar é usando um negocinho que se chama map. Então, o que é o map? Eu vou escrever aqui uma função
vai receber os meus to-dos. E vai ter o forzão aqui. E vai ter os to-dos. ID. ID. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai adicionar. Ah, tá errado? Não, errado não tá. Tá da mesma forma, mas também não tá certo. Como é que você pode fazer a mesma coisa, só que do jeito JavaScript de ser? Você usa essa funçãozinha map. Essa funçãozinha map, ela vai receber o index e o to-do. E aí, você vai colocar exatamente essa sintaxe aqui para que a mesma interação que foi realizada anteriormente utilizando for, ela seja feita da mesma forma, só que de uma maneira mais JavaScript, de uma maneira mais elegante. Okay? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um pouco até que fácil de entender. Okay? O map, ele aceita um retorno e aceita a mesma quantidade de argumentos como para cada método. Mas o que ele faz é que ele constrói uma nova matriz de acordo com o que nós retornamos no método. É isso aqui que você faz para construir todos os itens que entram na matriz. Então você só utiliza este operador e então o map ele vai interar todas as tarefas. Ele vai executar o retorno, ele vai criar uma nova tarefa, ele pode colocar todas as tarefas divididas numa nova matriz, ele pode retornar várias coisas. Então, essa função agora, ela vai se tornar mais pura. Por quê? Porque antes, você não... Antes... Porque antes, você precisava modificar aquilo que vinha de fora. Entretanto, agora, você não precisa. Você cria uma matriz nova. Você identifica o valor de retorno. Você pode executar o seu código e você vai ver que os números eles vão ser que serão criados, eles vão evitar funções impuras e vão continuar a seguir o princípio da imutabilidade que foi apresentado aqui, certo? Além de, obviamente, fazer com que o seu looping, o seu código, na verdade, se torne muito mais limpo, ok? E a última coisa, eu tinha dito que a última, né? Mas tem a última coisa, é a dica número 10. Nessa dica, a gente vai aprender sobre algo muito interessante, que é sobre como que nós podemos reduzir Notem, a partir daqui, eu estou falando sobre... Aqui eu falei um pouco sobre programação funcional. Aqui eu falei sobre uma forma de te ajudar a aplicar esse princípio aqui da programação funcional. E aqui eu vou te falar sobre outra forma de aplicar o princípio de funções públicas. Ok? Certo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aprender outra forma, ok? Outra forma
de evitar o típico loop. Agora eu tô com medo. Fala de novo se eu tô ouvindo, porque eu tô com medo de o áudio ter caído. Ótimo. Valeu, Vinícius. Então, vamos aprender sobre como que nós podemos utilizar uma outra forma de nós trabalharmos com matrizes no JavaScript, certo? Então, já que eu gosto de sempre trabalhar com exemplos, eu vou dar mais um. Mas antes disso, eu tenho que explicar umas coisas para vocês. Então, como é que a gente pode, por exemplo, reduzir uma matriz, reduzir um array? A forma de fazer isso é um pouco diferente. Mas existe uma forma muito bonita de se fazer isso no JavaScript. Então, nós vamos aprender que reduzir loops simples é optar por um código mais limpo. Vamos lembrar que, primeiro, que o map, ele funcionou criando uma nova matriz. Então, vamos criar uma matriz de 5 números, por exemplo. E vamos chamar o map para cada uma dessas matrizes. Correto? Então, deixa eu criar aqui. Eu vou criar. Vai ser let numbers. E aí, vai ser o seguinte, vai ser 2, 9, isso aqui. Eu vou criar uma de 5 só. Okay? Com essa de 5, a gente tem as seguintes tarefas. Eu quero interar ou iterar? Todos juntos. Eu quero se ímpar. Então, vamos pegar metade dele, a metade dele e somar. E aqui nós vamos pegar, deixa eu pensar, se o número é ímpar, faz sentido? Então a gente vai, vocês vão já entender. Vou criar aqui uma function. Numbers, some numbers. E aí eu vou colocar aqui source igual a 0. E vou criar um for aqui. E vou dar essa anotação off. E aqui esse número. Se o número for par, o que a gente vai fazer? Vai pegar a soma e vai pegar o número. Foda-se. E a gente vai pegar um Lzinho aqui. E vai colocar a soma. E vai colocar aqui o e eu vou colocar aqui 2, 9. E eu vou botar aqui. Eu quero que eu não no caderno esse exemplo. Porque eu lembro para não fazer a conta do livro. E bora dar um solid.log. Numbers. Ele vai receber numbers. Certo? É isso. Vai dar 24. Ok? Bora agora fazer outra função
gente filtra primeiro. Se for falso. Falso não. Se for par. O que a gente vai fazer? Por que a gente vai criar essa outra função? Porque você lembra que a gente está tentando criar funções puras. Aqui a gente não está com uma função pura. Então, bora lá. Neste exemplo aqui, a gente vai adicionar um número 5 a cada número dentro da matriz. Agora a gente vai ver como que essa redução ela funciona. Você usaria, não retornar uma... Você, por exemplo, não retornaria uma matriz que reduzimos retorna um único valor. E isso é bem importante. Agora, reduzir sempre retornará um único valor. Neste exemplo, por exemplo, o valor 72 é a soma de todos os números dentro da matriz. Então, a gente tem que tentar perceber a diferença para nós notarmos como que a gente vai poder reduzir este loop que é simples. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou mostrar. Primeiro, a gente vai criar essa função aqui, asIven, certo? E a gente vai criar aqui que vai fazer o básico. Okay? Isso aqui vai trabalhar junto com uma função chamada numberSum. Vai ser numbers. Certo? E a gente vai dar o return numbers pronto. E aqui dentro a gente vai colocar um acumulator. E manda aqui current. Isso aqui. E vai botar aqui. Certo. Ok? E aqui dentro a gente vai colocar o nosso if asIven aqui para o return um meta por 2. Certo? Vou dar um else. Vai colocar um return. Certo? Isso aqui, essas duas funções, elas funcionam exatamente da mesma forma que isso aqui. Mas por que que a gente evita usar esse e prefere usar esse aqui? Então é o seguinte. O acumulador, esse acumulador aqui, accumulator, a gente está usando isso aqui dentro de um método e ele vai assinar, e esse método ele aceita uma chamada de retorno, certo? E esse aqui ele vai chamar todos dessa matriz aqui. Eu vou até apagar isso aqui para deixar menos poluído. Ok? Então, imagine que o soma atual ele quer reduzir a chamada subsequência, é isso que a gente quer fazer, né? Então, o retorno de chamada em todos os itens da matriz de número, e todas as vezes que isso acontecer, vai existir um número no acumulador que se acumula até que nós tenhamos a soma total. O valor zero, que está bem aqui, ele é o segundo argumento da chamada da redução, certo? Então é o ponto de partida do redutor. Talvez você não queira reduzi-lo para começar do zero. Talvez você possa até mesmo querer começar em outro valor. E aí você pode especificar isso.
Então, é para isso que serve a variável current, que é, obviamente, o número atual da soma. Então, o método de redução que a gente faz aqui se torna necessário principalmente para criar uma facilidade quando a gente for aplicar, por exemplo, o princípio da imutabilidade, o princípio em funções puras, na programação funcional. Evita da gente ficar iterando sobre matrizes de forma que não é muito adequada nesse contexto, certo? Então, é basicamente isso que aí a gente faz para reduzir loopings, certo? Você sabe que aqui não tem nenhum, ok? A gente só usa essa estrutura bem aqui. E com isso, nós vamos para a nossa última dica do dia. A gente vai falar sobre um negócio chamado Pirâmide do Inferno. Eu estou sempre falando que é a última dica, né? Mas eu sempre lembro que tem mais uma. Nós vamos falar sobre Pirâmide do Inferno. E o que é a Pirâmide do Inferno? Bora imaginar o seguinte, que a gente tem está criando um sistema de IoT. A gente tem 3 sensores. E a gente vai criar 3 funções. A gente chama function, get, sensor e data. E a gente vai ter function, get, sensor, big data. E a gente vai ter um function, get, sensor, see data. Certo? O que vai acontecer? Geralmente, em tipos de aplicações como essa, você precisa de um dado de outro sensor para que você faça a operação com... digamos que você precise dos dados do sensor A para trabalhar com o sensor B. Como é que você pode fazer isso? Se você precisar combinar os dados de todos os 3 sensores, apenas depois que recebemos os dados desses 3 sensores, você pode pensar em uma solução pirâmide do inferno. O que é a solução pirâmide do inferno? É a solução que você vai usar isso aqui, ó. Combine, sensor, data. Você vai combinar, certo? Você vai usar sensor A, data, certo? Você vai fazer. Você vai abrir aqui. Vai botar sensor e data. Então, só sensor. Beleza? E aí você vai simplesmente colocar aqui sensor C e você vai colocar sensor C. E aqui, já não acabou. Você vai colocar. Olha. Isso aqui é a pirâmide do inferno. Por quê? Porque isso aqui é um exemplo simples. Você só tem 3 sensores. Imagina se você tivesse muitos sensores. E aí você cria a pirâmide do inferno, ó, bem aqui. Pirâmide do inferno aqui, ó. Começa a se perder. Tá? Você fala, poxa, como é que eu resolvo isso aí? Essa estrutura a gente pode resolver da seguinte forma. A gente pode usar uma promessa. Promessa. Eu vou pegar essa mesma função
combine. Isso deixa. E vai botar aqui promise. All. E a gente vai colocar aqui get sensor e data. E vai colocar todos os data. Vai colocar no final colocar um results. E aí a gente vai finalmente colocar aqui os nossos valores. Então aqui a gente quer salvar, que é salvar results 0. Entendeu? A gente repete isso aqui os 3 setores, que fica muito mais elegante. Porque você não vai precisar se preocupar com onde que está acontecendo aquele diabo de função, onde que você está chamando aquele diabo de coisa que você fez naquela pirâmide maldita. Você vai simplesmente colocar todas as atribuições aqui, usando uma promessa. O que é uma promessa? A promessa, ela é uma função que recebe um vetor, no caso esse aqui, e retorna uma única promise, que vai ser cumprida depois que todas as promessas, no caso, que depois que tudo isso aqui for cumprido, isso aqui vai ser feito. Então, nós fazemos com que um vetor, ele seja concluído, quer dizer, em outras palavras, nós fazemos com que um vetor, ele não seja, ele fique dependente da ordem de execução, mas que não fique, você não precisa colocar cada execução uma após a outra, da forma como a gente estava fazendo antes. Você simplesmente coloca